Bom, pessoal, continuando a nossa série aqui de vídeos, vamos começar agora a falar sobre a estrutura do nosso projeto, né? E a estrutura da nossa página. Como eu comentei no primeiro vídeo, a ideia é usar já um modelo pronto e com base nele a gente aplicar a nossa lógica. Apesar disso, já vamos usar esse modelo pronto, eu vou dar uma breve explicação do que é a estrutura, do que é o HTML e CSS. Como comentei também, esse é um tópico que já tem bastante conteúdo na internet, não tem necessidade de entrar muito a fundo. O que eu vou fazer é passar rapidamente sobre alguns pontos importantes. Com base nisso, a gente já vai começar a usar o projeto que já tem a estrutura pronta, né, um layout pronto. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um checkout aqui, um projeto novo, né, de uma brand nova, apenas para cuidar desse exemplo. Então, vou dar aqui o git checkout-b HTML. Então, dessa forma, eu já criei aqui a nossa brand HTML nova. E vindo aqui no nosso projeto agora, por exemplo, temos essa estrutura. Como eu copiei nos vídeos anteriores o projeto que a gente vai utilizar, né, um layout, né, pronto, o template pronto, tem essa estrutura. Geralmente, a estrutura de um projeto é separado pela pasta CSS, onde fica todo o conteúdo do estilo. Tem a pasta de image, que fica todo o conteúdo de imagens que o site possui, enfim. E uma parte chamada JS, que é onde fica o JavaScript do seu site, onde você coloca algumas lógicas que cuidam da interação, da interatividade do HTML com o servidor. Bom, e aqui temos também a estrutura, né, dos nossos arquivos. Bom, o que eu vou fazer primeiramente? Esses arquivos aqui são referentes a um painel administrativo. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma pasta nova, chamada admin, ok? E aqui dentro eu vou mover tudo isso para essa pasta. Vou mover aqui e pronto. Dessa maneira, a gente vai começar a separar o conteúdo do nosso site. Então, o nosso site, especificamente, né, que vai ser acessado pelo usuário final, vai ser um site que ele não vai conectar direto no painel administrativo. Então, vai ser para isso, eu vou criar agora um arquivo chamado aqui index.html, que é a nossa página do nosso site final, que vai ser acessível, e o usuário que vai fazer a gestão, para ele conectar nesse site, né, administrativo, ele vai ter que colocar /admin no navegador. Por exemplo, se a gente vir aqui no navegador e eu entrar na pasta, ela está vazia. Por quê? O meu index.html está vazio. Mas se eu vir aqui digitar agora admin, ele vai conectar na minha pasta, que está aqui, com o conteúdo administrativo. Obviamente, ainda a gente não aplicou nenhuma lógica aqui que ele está conectando com esse painel dessa forma, ok? Então, vou voltar aqui, vou voltar para a minha página principal vazia, que eu acabei de criar aqui no index, certo? E aí, eu vou começar agora a criar a estrutura do HTML. O HTML, para quem ainda não sabe, é uma página, ela foi construída para ser uma página de marcação, ou seja, ela foi construído para ser textos e com hiperlinks. Então, quando começou a internet, o uso da internet de fato, viu a necessidade de ter páginas para apresentar algum artigo, alguma coisa do gênero. Então, foi criado na época a tecnologia do HTML. Então, para isso, tem uma estrutura bem básica, o HTML. O HTML, quando você utiliza o Visual Code e você começa a digitar o HTML, ele já vai digitar de forma nativa algum helper. E esse helper, especificamente, a gente vai utilizar o HTML5, porque ele já vai te criar uma estrutura, né? Vai criar para nós uma estrutura pronta de todo o escopo inicial. Por padrão, eu não vou usar essa opção aqui agora e vou fazer de forma manual. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, vou abrir chave, sinal de menor, por exemplo, né? Colocar aqui HTML, fechar. Automaticamente o Visual Code ele já vai fechar para nós. Por quê? Por padrão, o HTML sempre vai abrir uma tag e vai fechar uma tag. Então, isso é padrão. Então, se você abrir uma tag no HTML, sempre feche ela. Existem algumas tags que elas são consideradas tags vazias que não tem necessidade de ser fechada. Por quê? Quando eu abro uma tag e fecho uma tag, aqui, esse meio aqui, esse miolo, é onde que vai entrar meu conteúdo. Então, quando eu estou dizendo que eu abri o HTML e fechei o HTML aqui, eu estou dizendo para o navegador que essa página que está sendo acessada, ela tem um conteúdo HTML, de hipertexto. Então, aqui, por exemplo, existem alguns padrões, que é, por exemplo, o cabeçalho do HTML. Então, é o head. Já começar a escrever o Visual Code, ele já vai me dar uma ajuda e já vai completar. E já, quando você apertar Enter, ele já vai criar para você esse cabeçalho. E também temos o body, que é onde vai entrar todo o nosso conteúdo. Essa parte do head aqui, geralmente não mostra, não é exibido para o usuário final de maneira
na página em si. Ele é mostrado, ele é indexado mais para a parte de buscadores e também entra aqui alguns scripts que vão compor o layout do seu site. Geralmente, aqui entra o conteúdo do CSS, aqui nessa aqui entra o conteúdo CSS, entra as metas tags, que geralmente as metas tags, por exemplo, aqui, ó, se a gente vir aqui no Facebook, no Google, principalmente utiliza muito as metas. Se você colocar aqui meta e colocar aqui, por exemplo, descrição, isso aqui é a descrição que aparece no seu site quando você busca alguma coisa. Então, se você buscar no site, no Google, vamos supor, algum site, aquela descrição que aparece na busca é a descrição que está aqui. Uma outra tag também que se utiliza no Read é o title, que é o título da página. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, site, exemplo, e salvar e voltar lá no nosso navegador aqui e atualizar, pode perceber que aqui em cima já mudou, site exemplo, que é o título da página. Então, aqui no Read entra todo esse conteúdo, né, de metas, de links para CSS e de algumas outras configurações que é pertinente ao Read que não é exibido aqui no conteúdo da página, tá bom? Agora, o que é exibido no conteúdo da página é dentro do campo Body. Então, aqui dentro, aqui, é onde que vai entrar todo o conteúdo do nosso site. Por exemplo, se eu quiser colocar um título em destaque, eu vou utilizar o H1. Então, inicio o H1, fecho o H1 e vou colocar aqui um título. Vou colocar aqui meu título, por exemplo. Então, esse título, quando a gente voltar aqui, aparece aqui. Essa formatação, se perceber, está dando acentuação errada. Por quê? Faltou aqui uma meta que é muito importante, que é a meta da configuração, né, da formatação da minha página. char7 F8. Bom, se a gente voltar aqui agora no nosso site aqui, ó, foi corrigido. Então, essa aqui é a meta da formatação. Essa aqui é a meta, uma das metas mais importantes que tem que ter. E como eu disse, quando a gente usa o helper do próprio Visual Code para gerar esse conteúdo básico para nós aqui, ele já gera isso para nós. Se eu vir aqui, por exemplo, colocar aqui HTML5, ele vai gerar já para mim todo o conteúdo, né, que precisa da página, de fato, só que de forma padrão. Então, por exemplo, aqui ele já vai incluir para mim aqui o char7 e o TF8. Basicamente, aquele erro que eu já fiz aqui era a forma de escrita. Se repararem também, a meta, a tag meta, ela não tem fechamento, ou seja, ela não tem aqui um fechamento aqui, porque, como eu comentei, existe conteúdos, algumas tags, que elas são consideradas vazias, onde não tem o conteúdo em si. O conteúdo fica dentro da própria abertura da meta, né? Da própria tag. O HTML possui mais 100, 140 tipos de tags. Dentro dessas tags, existem essas tags que têm conteúdo e as que não têm, e isso é algo que vai ser feito, né, sendo visto conforme o desenvolvimento do projeto. Aqui, como comentei, o nosso body entra aqui algumas tags, como H1, o que é muito utilizado e vai ser utilizado vai ser as divs, que elas vão criar blocos para você, no seu projeto, para você começar a colocar conteúdos. Então, você vai dividir por blocos. Então, geralmente vai ser utilizado a div. Por padrão, dentro do Buddy, tem 3 divisões. Primeiro é o header, que ele vai criar o cabeçalho do site, onde fica toda aquela parte do menu do site. Temos também aqui uma seção, né, uma tag chamada main, que é onde fica toda a parte do meio do site. E temos, por último, o footer, que é o conteúdo do rodapé. Então, geralmente, quando vocês pegarem alguns projetos novos, de templates, eles vão possuir esse tipo de divisão, header, main e footer. E dentro de cada um vai ter como se diz, as tags, né, que vão ser pertinentes a conteúdo. Então, por exemplo, aqui dentro eu posso colocar, por exemplo, uma tag chamada navigation, se não me engano, que é uma tag de navegação. Aqui dentro eu posso colocar sections, que são seções, né, de criar blocos de sessões dentro do próprio miolo. Então, vamos supor que eu tenho uma seção que aqui teria produtos, aqui eu teria clientes, e eu posso dividir isso por mais sessões. Aqui no footer eu posso também criar sessões, também nada me impede. Também posso criar divs. Então, esse aqui é um esqueleto básico do HTML. Então, dentro de cada esse conteúdo, dessas tags vão ter conteúdos. Temos também alguns exemplos usando, por exemplo, que eu quero pegar uma imagem que está
alguma imagem, eu posso usar a tag image. Então essa aqui ele vai me dar essa estrutura que é uma tag vazia, né? Não tem fechamento, se vocês repararem aqui. Esse CRC é o link dessa imagem, eu posso muito bem copiar um link da internet e colá-lo aqui, ou eu posso colocar o diretório que está esse arquivo. Por exemplo, se eu vim aqui criar uma pasta chamado img e dentro dela colocar alguma imagem, tecnicamente o caminho vai ser assim, image e aí o nome ponto da imagem, o nome da imagem, e ele pegaria a imagem para mim e mostraria no site. Isso aqui é o exemplo mais básico do HTML em si. Essa aqui é a estrutura que vai ser repetida basicamente em todos os sites e a parte mais básica. Vou fazer um segundo vídeo explicando um pouquinho mais sobre o HTML e mais envolvendo agora o CSS, que são os estilos que a gente pode colocar no próprio corpo, né, do nosso conteúdo.